Corinthians está disposto a fazer loucuras por Arthur, isso mesmo, o Arthur, volante, ex-Grêmio, que está na Juventus. O Corinthians deve contratar o atacante Wesley. A gente tem trazido a informação para vocês, todos os detalhes das negociações, e aí que me causa estranheza. Eu vou te falar a porcentagem, né, que está rolando dentro do Corinthians o assunto, né, o que passaram de lá de dentro do Corinthians, a porcentagem que o Al Nassr vai pagar. Eu achei muito, tô achando estranho. Vou te contar essa história também. Tem o Marcelo Paes em entrevista no Jogo Aberto confirmando um monte de informação que eu trouxe já para vocês aqui no Blend, e tem o Osmar Stabile, que marcou reunião para se explicar para o elenco, já que não tem prazo para pagar os atrasados. O Osmar Stabile, segundo o GE, matéria hoje do GE, marcou uma reunião, tá? Planeja uma reunião com o elenco para se justificar. Meu amigo, quando começa a se justificar, você já sabe, né? Enfim. Segundo o GE, né, o Osmar deve ir ao CT Joaquim Grava ainda nessa semana para conversar com o elenco sobre o atraso no pagamento dos direitos de imagem referentes a junho, tá certo? A diretoria ainda não tem prazo para quitar a pendência, mas busca evitar aí, né, enfim, o descontentamento do elenco. Já viu a entrevista do Hugo, ligou o sinal de alerta lá no Osmar. O Marcelo Paes já conversou, mas nada, né, foi resolvido, tá? Então ficou a cargo aí do Osmar Stabile agora ir, né, ao CT Joaquim Grava e conversar com os jogadores ali para tentar amenizar a situação. O Hugo, goleiro, não escondeu a insatisfação, soltou o que tinha que soltar. Enfim, isso preocupa bastante, e na reunião o Osmar deve explicar os motivos, né, do atraso e quais serão os próximos passos da diretoria para tentar regularizar a pendência com o elenco, tá? Os vencimentos registrados em carteira, né, estão em dia, né? O atraso se refere ao pagamento dos direitos de imagem previsto para ser realizado no dia 20 de cada mês. Não aconteceu, já está com um bom atraso. Enfim, essa é a situação do Corinthians. O Osmar agora vai ter que se explicar. Se explica aí, Osmar. Deixa o like. Olha só, e quem se explicou e falou bastante é o Marcelo Paes, né? Ele dá bastante entrevista e realmente fala, né, como presidente do Corinthians, o Osmar, e não tem problema nenhum nisso, né? Porque o Osmar dá essa liberdade para ele e ele realmente toma a frente para resolver os problemas do Corinthians, porque o Marcelo Paes, no Jogo Aberto, ele disse que ele confirmou aquela informação que eu trouxe para vocês, né, de que o Corinthians não vai passar a janela de transferências com o Transferban. Ele cravou isso daí. Então o Marcelo Paes aí, notícia importante, parabéns aí para o executivo de futebol do Corinthians, que traz uma notícia importante, né, e alguém precisa falar e realmente, né, dizer o que vai acontecer ou não, porque o torcedor estava preocupado, mas eu já havia trazido aqui para vocês que o Corinthians não passaria, né, não passaria a janela de transferências com o Transferban. Então o Marcelo Paes vai lá e tranquiliza todo mundo e diz que não vai acontecer realmente. Quando você vai pagar o Transferban, tem Martínez, tem Charles, tem várias situações para resolver, o da FIFA, antes da janela de transferências abre na próxima segunda-feira já, né? O tempo é curto, tá? Mas enfim, Marcelo Paes tranquilizou e confirmou uma informação que eu havia trazido para vocês. Outra coisa que o Marcelo Paes confirmou é sobre o Memphis, que está com a proposta lá, enfim, está em negociação. Beleza, Memphis, não quero nem tratar esse assunto aqui, só quando tiver uma novidade mesmo. Outra coisa que ele confirmou é que o Corinthians quer o Arthur, que é um pedido do Diniz, que o Diniz adora transformar esse tipo de jogador, quer muito. E ele falou o seguinte: se o Arthur esperar aí o Corinthians resolver a questão do Transferban, o Corinthians vai trazer o Arthur, meio que, né, confirma também aquilo que eu havia falado para vocês ontem, que a confiança é enorme, de que o Corinthians está agora correndo para pagar o Transferban, que eu trouxe ontem, que vai pagar. O Corinthians já tem até o dinheiro, né, que foi confirmado também, né, aí pelo Marcelo Paes. O Corinthians tem a grana para pagar o Transferban e quer pagar exatamente para contratar o Wesley e o
e o Arthur. Então tá tudo confirmado aí pelo Marcelo Paes, que deu a entrevista e esclareceu tudo lá para o torcedor corintiano. É isso aí, Paes. Vamos lá. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos falar muito mais do Coringão. Vou trazer para vocês a porcentagem em relação ao Wesley, tá? Eu vou tratar como exclusivo, eu não acompanho, eu não fico de olho em perfil de Twitter, não fico de olho em canais de YouTube, então eu não sei se alguém já deu, eu acho que é exclusivo, tá? Né? Estou sendo humilde aqui dizendo, se não for exclusivo, essa porcentagem, vocês podem falar aqui embaixo, aqui não tem problema nenhum, tá? Aliás, não precisa nem falar, também ninguém me dá crédito. Enfim, informação que me passaram é de 80% do salário. Eu achei muita coisa, sério. Conversando com pessoas dentro do Corinthians, né, a história que estão vendendo dentro do Corinthians é que o clube árabe vai pagar 80% do salário do Wesley para ele jogar no Corinthians por 1 ano. Eu achei muita coisa, porque, enfim, por que um clube aceitaria pagar quase tudo, né, para um jogador não estar lá? Acho que às vezes quer liberar, né, o espaço para um jogador estrangeiro, enfim. O Wesley, pelo jeito, não está rendendo lá, mas essa é a informação que vendem dentro do Corinthians. Ó, poucas vezes eu recebi uma informação, passo para vocês e confesso que eu tô com uma pulga atrás da orelha. Então, a informação é 80%, mas agora eu quero apurar realmente, de fato, né, quanto é o salário do Wesley lá, porque tinham falado 1,5 milhão, foi 80%, realmente, amigo, é um bom negócio, né? É um bom negócio, é um negócio que eu entendo, por mais que eu não goste do futebol do Wesley, vai que ele evoluiu. E outra, 80% de 1,5 milhão, cara, pô, é uma coisa assim que dá pra gente entender, tá? Agora, né, humildemente falando aqui para vocês, talvez a apuração não esteja fechada ainda. Não sei se o salário dele não é maior lá, esse 1,5 milhão já é com os 80%. Eu chego a desconfiar de muita coisa. Eu sou desconfiado por natureza. Mas eu queria passar isso para vocês. 80%. Bastante, hein? Deixa o like, comente aqui embaixo. Ó, o Corinthians está afim de fazer loucura pelo meio-campista Arthur. No Corinthians, os caras falam que vão contratar, tá? Enfim, é um jogador caro, que deu um desconto pro Corinthians, mas de quanto esse desconto? Entendeu? Quanto esse desconto, né? A gente trabalha com a informação que ele pediu 2,5 milhões pro Grêmio. Se ele deu um desconto, deu um desconto de 2 milhões, é muita coisa pelo Arthur. Hoje o Bruno Andrade traz a informação que ele quer ganhar 100 milhões em 2 anos, que daria mais de 3 milhões. Se ele deu um desconto e está cobrando 2,5 milhões para o Corinthians, cara, eu começo a acreditar em tudo e não acreditar em nada. Enfim, sinceramente, está faltando transparência no Corinthians. Eu acho que se eles não querem falar claramente os números, né, então procure a gente passa para vocês os números. Mas o que está rolando é que o Corinthians vai contratar o Arthur e está disposto a fazer loucura. É um jogador. Por quê? Porque é um jogador que o Paes quer muito e é um jogador que o Diniz quer muito. E aí você tem o seu executivo querendo muito e o seu técnico querendo muito. E aí o Osmar Stabile vai acabar cedendo, entendeu? Por qualquer valor. Eles estão todos confiantes em relação ao Arthur dentro do Corinthians. Cara, tá muito misterioso, né, o Corinthians essa semana, e eles estão realmente querendo botar para quebrar e trazer esses jogadores, enfim. O Arthur é um jogador caro e eles estão confiantes demais. Isso está me deixando realmente com uma pulga atrás da orelha. Um blend um pouco diferente hoje, mas não sei se é Copa do Mundo, né? A falta de transparência atrapalha um pouco. Eu não gosto de informações pela metade, sabe, essas meia conversas assim, eu acho complicado. Mas é do que vive o Corinthians hoje, tá? Realmente a situação do Corinthians não é boa, gente. Não é boa, né? Eu não sei como é que vai ser, como serão as eleições. Enfim, tô aí para falar a real para vocês, tá? Os caras estão querendo trazer o Arthur mesmo, caro, e o Wesley seria vantagem, esses 80%, pô,
um baita negócio, mas eu deixo ainda um asterisco aí para saber se realmente é isso, tá? Se não tem alguma coisinha escondida que a gente vai descobrir depois, porque acontece muito isso. Eu lembro lá atrás, quando me venderam a história do Romero. O salário do Romero era 350, 300 e pouco, né? Só que o 300 e pouco era o CLT, né? Esconderam que tinha mais a imagem, e depois o salário do Romero era 700 e pouco, quase 800 pau. Depois foi aumentando. Loucura. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.